Olá, tudo bom com você? Tudo na paz? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja sentindo a paz de Jesus dentro de você. Mesmo que você não esteja passando por tranquilidades, mesmo que você não esteja num mar de tranquilidade, mesmo que sua vida esteja com muita coisa acontecendo, para dizer o mínimo, mas que você esteja sentindo a paz de Jesus dentro de você. Uma paz que você não entende, uma paz que você não sabe de onde vem, e que eu quero te dizer que ela vem de Jesus, aquele que está em nós, aquele que intercede por nós, aquele que derramou o seu sangue pela nossa vida. Que você esteja sendo abençoado no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você já percebeu, você que já entregou a sua vida para Jesus, você que já caminha nos caminhos do Senhor, você já percebeu o quanto você é importante para a vinda de Jesus? O quanto você é importante para que Jesus chegue até as pessoas? Você já percebeu o quanto você é importante para que as pessoas vejam aquilo que Jesus vem fazer na vida delas? Para que as pessoas entendam aquilo que Jesus quer transformar, quer fazer na vida de cada um de nós? Nós podemos ver isso quando a gente olha para a história de João Batista. João Batista era chamado do profeta do deserto, aquele que iria preparar os caminhos do Senhor. E no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 22, nós lemos assim: aliás, desculpa. A palavra de Deus, ela nos diz que João Batista estava caminhando diante do deserto, diante do povo, e ele dizia que depois dele viria aquele que iria salvar o mundo. Depois dele viria aquele que tiraria os pecados do mundo. Depois dele viria aquele que realmente faria as obras, a libertação, as curas, os milagres. Então, João Batista veio preparar o caminho de Jesus. E agora sim, no livro de Lucas, no capítulo 3, versículo 22, a palavra de Deus ela nos diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea como pomba, quando Jesus foi batizado, batizado por João Batista. Então veio do céu uma voz dizendo: Tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado. João Batista veio preparando, pregando um evangelho de arrependimento, dizendo para as pessoas: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Ele já estava dizendo que o rei, o verdadeiro rei, aquele rei que vai governar eternamente, ele já estava chegando, ele já estava vindo. Ele já estava às portas. Jesus já estava quase pronto para começar o seu ministério. Jesus já estava quase pronto para se tornar público diante das pessoas. Sabe? Deus disse Deus fez questão, quando Jesus foi batizado, Deus fez questão de fazer todos ouvirem que aquele Jesus era o Filho amado em quem Deus tinha prazer. E Deus fez descer sobre Jesus, naquele momento, o Espírito Santo. E aquele mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, ele desce sobre nós quando nós nos batizamos. Quando nós aceitamos Jesus,
Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, aceitando o sacrifício que ele fez na cruz, aquele mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, esteve sobre Jesus durante 3 anos e meio aqui sobre a terra, fazendo com que Jesus fizesse todas as obras que ele fez, todos os milagres, todas as maravilhas. Jesus fez com base no Espírito Santo que estava sobre ele. E esse mesmo Espírito está sobre nós hoje. Para quê? Para que nós possamos também preparar o caminho do Senhor para a segunda vinda dele. Para que ao pregar o Evangelho para as pessoas, a gente esteja preparando o caminho do Senhor para que Jesus chegue e faça maravilhas na vida dessas pessoas. Porque o nosso ministério, a nossa obrigação, aquilo que Jesus mandou a gente fazer, é muito parecido com aquilo que João Batista fez. Pregarmos as boas novas para as pessoas. Informarmos as pessoas de que as maravilhas estão chegando, que o reino de Deus já chegou até nós. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos recebendo o Rei da Glória sobre a nossa vida, permitindo que ele reine sobre nós. Sabe, quando nós estamos passando pelo batismo, quando nós estamos aceitando Jesus, o sacrifício que ele fez por nós, Jesus derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Como ele mesmo disse que quando ele subisse aos céus, Deus mandaria para nós, para a terra, o ajudador, o auxiliador, o consolador, o Espírito Santo. E é por isso que Jesus derrama o Espírito Santo sobre nós. Como diz lá no livro de Tito, no capítulo 3, versículos 4 a 7, aonde nós lemos o seguinte: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então Jesus, ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Para quê? Mais uma vez, para que a gente saia a pregar a palavra de Deus, para que a gente saia a levar aos outros as boas novas do Evangelho. A palavra de Deus nos diz que as maravilhas, os milagres, as bênçãos seguirão aqueles que creem, aqueles que pregam a palavra, aqueles que fazem a obra, aqueles que creem no Senhor. Quando você sai a pregar a palavra de Deus, quando você sai a fazer, a preparar o caminho de Jesus para a segunda vinda, que é isso que nós fazemos, as bênçãos estão atrás de você, te seguindo. As maravilhas, os sinais estão atrás de você, te seguindo. Para que quando você abra a sua boca, os milagres de Deus aconteçam também. Se nós crermos, os milagres do Senhor vão acontecer através de nós quando a gente abrir a nossa boca. Se nós verdadeiramente temos um relacionamento com Deus, um verdadeiro relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, os milagres, os sinais e as maravilhas vão acontecer quando a gente pregar a palavra do Senhor. Sabe, quando Jesus derrama o Espírito Santo sobre nós, nós temos a garantia de que nós somos filhos de Deus. Nós temos a garantia de que nós somos transformados em filhos de Deus. Como diz lá em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade,
o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Se você tem uma garantia de herança, é porque você é filho. E aqui nós vemos a garantia de que quando nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, nós somos feitos filhos de Deus. Não adianta o inimigo vir contra você, colocar dúvidas sobre a sua identidade, sobre aquilo que você é em Deus, sobre aquilo que Deus fez na sua vida, te tornando filho de Deus. Porque é isso que o inimigo faz. Ele coloca na sua cabeça a dúvida: será que eu sou mesmo? Sabe, muitas vezes nós passamos por períodos em que as nossas orações não são respondidas. E a única coisa que nós temos é o silêncio de Deus. E isso nos traz dúvida. Isso nos traz um pensamento de abandono. Isso nos traz um sentimento de talvez até rejeição. Por quê? Porque é isso que o inimigo quer que você sinta. É isso que o nosso inimigo quer que você pense. Só que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando na nossa vida. Mesmo no silêncio de Deus, mesmo quando não temos resposta de Deus, Ele está trabalhando e Ele demonstra, através de pequenas coisas, através de pequenas respostas daquilo que você orou. E se você tiver a percepção, se você tiver o discernimento, se você olhar e perceber o que Deus está fazendo, você vai ver que Ele está te respondendo através do seu trabalho, através do resultado daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você começa a perceber as respostas de Deus. Quando vem um incômodo no seu coração sobre alguma coisa que você fez de errado, quando vem um incômodo, ou então uma paz no seu coração por alguma decisão que você tomou e que você se sente em paz. Essas são as respostas de Deus trabalhando no teu espírito, trabalhando na tua alma, na tua vida. E fazendo com que você sinta essa paz que nós falamos no início. Essa paz que, sabe, excede todo entendimento. Ninguém entende. Poxa, ele está passando por tanto problema, por tanta tribulação. Mas ele continua em paz. Não importa o que Satanás possa fazer para que a gente duvide. Igual a gente estava falando agora. Não faz a mínima diferença o que o diabo possa fazer para que a gente duvide da nossa filiação, para que a gente duvide de que nós somos filhos amados de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 3, no capítulo 4, no versículo 3, nós lemos assim: o diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Você vê como sutilmente o diabo tenta colocar em Jesus. Jesus foi batizado. Depois dele ser batizado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E durante a tentação e no final desse período de 40 dias e 40 noites que ele passou no deserto, o diabo chega perto dele e fala: se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e mata a sua fome. Jesus olha para ele e pensa, né? Eu acredito que Jesus tenha pensado assim: se eu sou o Filho, quando eu fui batizado, a pomba desceu, o Espírito Santo desceu sobre mim, e o meu Pai falou dos céus a todos, para que todos ouvissem: eis aí o meu filho amado. E você está dizendo: se eu sou? Não, não é se, eu sou. E nós precisamos afirmar isso todo o tempo. Nós precisamos afirmar que somos filhos de Deus todo o tempo. Nós precisamos buscar a Deus com a certeza de que somos seus filhos.
e que Ele é um Pai bondoso, que Ele é um Pai galardoador, que Ele é um Pai que derrama as suas bênçãos sobre nós, mesmo que nós não estejamos vendo essas bênçãos no momento, mesmo que a gente não esteja vendo a abertura da porta de emprego, o suprimento para pagamento da dívida, a cura da doença, mesmo que nós estejamos recebendo um diagnóstico ruim dos médicos, mesmo que os nossos próprios familiares estejam nos amaldiçoando, nos atacando, nós precisamos entender que nós somos filhos amados de Deus. Nós não perdemos a filiação. Nós não perdemos o amor do Pai por ainda não termos recebido as suas bênçãos. O diabo não pode colocar no seu coração, você não pode permitir que entre no seu coração a seta da dúvida. Porque com a dúvida vem o desânimo, com o desânimo vem a vontade de desistir, e com a desistência vem o afastamento de Deus. E aí sim, perdendo a sua salvação, você é cortado da videira verdadeira. Como diz aquela parábola, que Deus é o agricultor e ele limpa os ramos que dão frutos para que eles deem mais frutos. E ele corta o ramo que não dá fruto e joga para ser queimado. Nós não podemos permitir que a seta da dúvida entre no nosso coração. Nós podemos ter confiança que somos filhos queridos de Deus, em que Ele se agrada. Nós somos esses filhos queridos igual Jesus, porque quando Deus olha para nós, Ele nos vê através do sangue de Jesus. Ele nos vê como se Ele estivesse olhando para Jesus. A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus era o unigênito do Pai. O que é unigênito? Unigênito é único, é filho único. Só que quando Jesus morreu e nos transformou em filhos de Deus, ele passou a ser o primogênito dentre muitos, dos quais nós estamos entre eles. E por causa do Espírito Santo, nós podemos chamar Jesus de papai. Abba Pai, paizinho, papai. Nós podemos ter intimidade de entrar na presença de Deus e chamá-lo de papai. Como diz lá em Gálatas 4, versículo 6, onde nós lemos assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama: Abba Pai. O Espírito fala por nós, clamando, paizinho, papai. Você já chamou Deus de papai? Você já entrou na presença de Deus e falou, ô papai, eu estou tão aflito, eu estou tão angustiado. Mesmo que você não escute audivelmente a resposta de Deus, com certeza você vai sentir o abraço, o aconchego de Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo faz com que a gente chame Deus de papai. O Espírito Santo faz com que a gente tenha certeza que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo intercede por nós com pensamentos inexprimíveis. É isso que a palavra diz. Quando a gente não tem palavras, quando a gente entra diante de Deus para orar e as palavras não vêm, e a única coisa que a gente sente é aquela vontade de ficar quieto, às vezes até chorando diante de Deus. Sabe, o Espírito Santo, ele pega o nosso silêncio, ele pega o desejo do nosso coração, ele pega até o som das nossas lágrimas e leva para Deus, intercedendo por nós junto ao Pai, como se fossem gemidos inexprimíveis.
O que são gemidos inexprimíveis? São coisas que não se expressam, são coisas que não se falam, são coisas que as palavras não podem traduzir de uma forma que a gente entenda, mas o Espírito Santo traduz isso para Deus e ele entende o que a gente precisa. Por isso nós precisamos estar constantemente em oração. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27, nós vemos isso que eu acabei de falar. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Nós não sabemos como falar com Deus, essa é que é a verdade. Nós não sabemos como entrar na presença de Deus, mas o Espírito Santo nos ajuda. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda, aquele que olha, vasculha, procura os nossos corações, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E quem são os santos? Os santos somos nós. Não porque nós não pecamos, não. Ser santo não quer dizer que você não peque. Ser santo quer dizer que o pecado na sua vida é um acidente. Ele acontece por acaso. Ele acontece num deslize. Você não vive por aí caindo, tropeçando, metendo a cara no chão. Vive? Não! E quando você aceita Jesus, quando você aceita o sacrifício que Jesus fez por você na cruz, você também para de pecar. Por quê? Porque quando você peca, vem aquele mal-estar. E você fala, poxa, pisei na bola, vacilei. Deus, me perdoa porque eu acabei de pisar na bola. Ó, esse pensamento aqui, me perdoa por ele, tira ele da minha cabeça. Ó, essa olhada que eu dei, tira ela da minha cabeça, Senhor. Tira essa imagem da minha cabeça em nome de Jesus e não permita que eu peque. Sabe, essa palavra hoje, ela é para trazer para nós a certeza de que nós somos filhos de Deus, a certeza de que nós somos ungidos por Deus para receber o Espírito Santo. Deus derrama sobre nós o seu Espírito através de Jesus. Para ter a certeza que o Espírito Santo, ele nos orienta, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós junto a Deus, mesmo quando a gente não sabe o que orar. Sabe, essa palavra de hoje veio para nos dar um ânimo, e principalmente para mim. Sabe, essa pregação, essa palavra, ela vem falar comigo primeiro, porque nós estamos passando por problemas em que nós estamos... A gente tem dúvida, eu tenho dúvida no meu coração da filiação que eu tenho com Deus. Mas o Espírito Santo vem todos os dias dizer, você é filho de Deus. Você é filho amado de Deus. E eu falo assim, mas eu não tenho resposta, mas Deus não fala comigo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Espera. Seja paciente. Tenha fé. É isso que o Espírito Santo faz conosco. E que essa palavra venha trazer essa certeza para você. Venha fazer com que o Espírito Santo seja vivificado em você novamente. Venha tirar essa incerteza, essa dúvida, essa desistência, esse desânimo do seu coração, em nome de Jesus. Que você permita que o Espírito Santo trabalhe dentro de você. Tirando essa incerteza. Mesmo que você não esteja escutando a voz de Deus, mesmo que você não esteja conseguindo ver o agir de Deus, comece a perceber os detalhes daquilo que Deus está fazendo na sua vida e tenha certeza, você é um filho amado de Deus. E o Espírito Santo enche o teu coração, enche a tua alma, enche o teu espírito todos os dias. E como diz a palavra de Deus, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo todo o tempo,
todos os dias, para que a gente possa fazer a obra de Deus, para que a gente possa ser igual João Batista, preparando o caminho da segunda vinda de Jesus, pregando as boas novas como João Batista pregou. Pregando as boas novas. João Batista pregava as boas novas do reino de Deus e nós pregamos as boas novas do evangelho. Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou e vai vir buscar novamente uma segunda vinda, buscar a sua igreja para morar no céu com ele, em nome de Jesus. Que essa palavra te traga alegria, que essa palavra te traga ânimo, que essa palavra faça você dar um up e se colocar diante de Deus com todo fervor, como se você estivesse no seu primeiro amor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder ou quiser e puder nos ajudar, assine o canal. Nos ajude a fazer com que essa palavra chegue a muitos lugares. Nos ajude a fazer com que o YouTube entenda que essa palavra é relevante e ela precisa ser entregue a muito mais pessoas. Em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue esse link, mande para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Nos ajude a propagar, proclamar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. É assim que nós faremos, com que Jesus tenha o seu caminho preparado para voltar e nos buscar. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa, sua família, sobre a sua parentela, em nome de Jesus. Seja você uma bênção, aonde quer que você passe, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.